Termômetro chegando a quase 40 graus. O João, inclusive, vai mostrar, olha só, o sol já está ali firme e forte. Tem uma tela ali para proteção, a do viveiro onde a gente está, mas já está esquentando, viu? Hoje, amanhã, foi um pouco mais fresquinha, mas já está calor, já está dando aí para sentir aquela temperatura alta. Por isso, a gente convidou aqui um especialista em plantas, o João Luiz Lopes Alves, que vai dar todas as dicas para a gente. João Luiz, vamos começar perguntando, então, bom dia para você. Bom dia a todos. Tem uma planta mais fácil de cuidar, mais resistente ao calor, tem aquelas mais delicadas, tem que ter atenção a isso, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, pessoal. Tem sim. Olha só, aqui nós temos as plantas ornamentais, são as plantas mais sensíveis, né? Então a gente tem a zamioculca, tem o lírio da paz, tem o antúrio, as samambaias, a peperone. Então são plantas que elas não aceitam a incidência direta do sol. Então, são plantas que você pode ter em um ambiente interno, na sua casa, no seu apartamento, no seu ambiente de trabalho. E também a gente tem as plantas que aceitam a incidência solar, são de sol plenos. A gente vai caminhar aqui, inclusive, para mostrar essas plantas mais resistentes. Olha só, a gente vai para o lado de fora aqui do viveiro, que elas, inclusive, ficam nessa área externa. Aqui, João, vou pedir para mostrar aqui para o meu lado, olha só, tem aqui a rosa do deserto. Essa é uma planta bastante resistente, né, João Luiz? Isso, ela, como o nome já diz, ela é uma planta de deserto, ela aceita realmente a incidência solar e ela precisa de muito pouca água, né? Então a gente tem os cactos também, tem as frutíferas de sol pleno, as frutíferas tropicais, temos as de paisagismo, como a Sica revoluta, a Tuia compacta, o buganville. Agora, qual que é a melhor hora para poder aguar aquela planta? Agora que está muito quente, tem que aguar mais de uma vez no dia. Como é que a gente sabe como fazer para poder mantê-la bem com qualidade? O ideal é que teste o solo, né? É o ideal. Então, o ideal seria de manhã e no final da tarde, porque durante o dia há uma incidência há uma evaporação muito grande. Então a planta ela perde muita dessa água necessária para a fotossíntese, né? Que a água com o sol faz a fotossíntese da planta. É o teste do dedômetro mesmo. Vai ali, coloca o dedo no solo, vê se está seco ou não. Isso. É esse mesmo. Quando você vai regar, uma dica é ver quando o vaso começa pelos furos ali a sair a água. Começou a sair, tem que parar. Porque ali ela está tirando os minerais do solo, né? Excesso de água também mata a planta. Isso. Por isso é muito importante ter os drenos, né? Para que essa água não fique acumulada, porque isso pode danificar as raízes, pode apodrecer as raízes e até afogar a planta. Você falou para escolher os horários mais fresquinhos, ali sem sol, para poder aguar essa planta, né? Comecinho da manhã, final da tarde. Por quê? Se eu aguar essa planta ali no momento que está pegando o sol, o que pode acontecer? Ela vai perder essa hidratação muito rapidamente, né? Então ela não vai ter o aproveitamento ideal, porque o ideal seria no começo da manhã, para que quando começar a incidência do sol, ela faça a fotossíntese e no final da tarde, quando ela está desidratada, você hidrata ela novamente. Tem o risco também de cozinhar aquela planta, já que tem a umidade, né? Bastante água e sol? Tem sim. Inclusive, as plantas, quando você vê na ponta das folhas que ela começou a secar, é realmente incidência muito grande de sol. Então tem que mudar ela de lugar. Isso que eu ia te perguntar, quais sinais que essa planta dá de que ela está desidratada, que já está com problema ali? Isso. A planta pode ficar amarela, em algumas espécies a folha fica amarela, mas principalmente já vai ficando seca. Dá sinais da folha seca, começa das bordas para o centro. Então é um sinal, a folha murcha, a folha enrola, né? Então esses são sinais que a folha não está bem hidratada, que a planta não está bem hidratada. Muita gente, quando adquire uma planta, não tem muito conhecimento, acha que é só comprar, levar para casa e colocar água, né? Não é, tem que ter a adubagem correta. Como que funciona para eu ter uma planta bonita? Em cada espécie há um tipo correto de adubo, né? Porque os 3 principais macronutrientes, que é o nitrogênio, fósforo e o potássio. Então, cada tipo de planta, ele requer uma quantidade específica desses nutrientes, né? Esses são os macros. Então, você tem hoje a terra que ela já vem preparada. Mas mesmo com a terra preparada, principalmente em vaso, é importante que você faça uma adubação de em torno de 4 a 5 vezes ao ano. A Manu tem uma pergunta do estúdio, pode fazer, Manu. Eu queria saber, Paty, quais as melhores espécies para a gente ter em casa para melhorar a qualidade do ar e o cuidado que a gente tem que ter. Se, por exemplo, eu já ouvi falar que até às vezes você pintar uma parede de casa, a planta pode não gostar disso. Isso é verdade? A Manu tem duas perguntas, na verdade. Qual a melhor planta para melhorar a qualidade do ar? Existe alguma espécie melhor? E ela já ouviu falar, até se pintar ali a parede da casa, a planta pode estranhar. Isso existe? É verdade? Bom, vamos lá. As plantas que têm a maior
função de oxigênio são as plantas arbóreas, as árvores, né? Então, elas, através da fotossíntese, elas liberam oxigênio. Então, quanto maior a árvore, maior a copa, maior a quantidade de oxigênio que essa planta vai liberar e vai puxar o gás carbônico, né? Em relação à parede, a planta pode sim sentir devido à questão da incidência de luz junto a ela. Por exemplo, a parede branca, ela vai refletir uma quantidade maior de luz que vai poder, sim, ajudar a planta no desenvolvimento e na fotossíntese dela. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Manu, e tem gente que conversa com a plantinha, pode conversar, continuar conversando, batendo papo, se não faz bem pra ela, faz bem pra gente também, né? Ter esse diálogo ali. Dá aquela borrifadinha também nas folhas, que vai dar um verdinho a mais pra essa planta, um ânimo a mais nesse calor, né? Volto com você.